Oi, eu sou o Renato e eu vim fazer esse vídeo a respeito de costocondrite para trazer informações aqui para o Brasil que ainda não chegaram, porque eu vim sofrendo desse problema por, vamos dizer aí, uns 6 meses já. E eu não encontrei muito conteúdo bom e informações relevantes e suficientes sobre esse tema aqui no Brasil, ou seja, conteúdos em português, né? Mas eu fiz bastante pesquisa, né, por conteúdos em inglês, ou seja, pessoas de outros países, né, não necessariamente americanos, mas enfim, pessoas que falam inglês, que compartilham informações, fazem conteúdo em inglês ah, sobre saúde ou sobre o que quer que seja, mas especialmente sobre saúde, né? Obviamente, porque isso é um assunto de saúde. Falando sobre esse assunto, né? E eu acabei descobrindo bastante coisa, bastante útil até, para todo mundo, né? Só que como eu falei, não tem na língua portuguesa. Então eu vim trazer essas informações para ajudar as pessoas mesmo a primeiro entenderem, né, o problema e descobrirem como se tratar disso. Porque o que acontece, né? A costocondrite é um tipo de problema que os médicos em geral desconhecem. Primeiro que eles desconhecem, em geral eles desconhecem, né, o próprio termo, a própria palavra, né? Ou seja, tu vai falar para vai chegar num médico e vai falar de costocondrite, ou tu vai ter sinais claros de que está com costocondrite, ele não vai saber identificar, e se ele souber identificar, ele não vai saber como tratar, né? Quer dizer, ele vai até dar um tratamento, só que não vai funcionar, ou vai ser um tratamento ineficaz, porque foge dele a compreensão correta, né, dessa condição. Então, assim, eu vou estar separando esse vídeo em dois grandes tópicos, certo? O primeiro é um conteúdo informativo mesmo, e o segundo grande tópico seria a minha experiência com costocondrite, né? Ou seja, como começou, quais sintomas eu tive, como eu venho tratando e em que estado eu estou hoje, né? Quais recursos eu utilizei, enfim. E, bom, eu não sou nenhum profissional da saúde, certo? Eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, enfim, eu não trabalho com isso, certo? Mas assim, eu sou uma pessoa que gosta de estudar sobre essas coisas, né? Eu gosto de me informar, vamos dizer, a medicina é uma coisa que é um tipo de estudo que eu gosto bastante, né? É uma coisa que eu me interesso desde sempre, né? Em todos os aspectos, né? Desde o aspecto ah, do sofrimento, vamos dizer, físico até o sofrimento emocional, o impacto psicológico e como isso afeta as vidas das pessoas, né, de maneira geral. Então eu sempre vim pesquisando sobre os mais diversos, as mais diversas áreas, né? Desde às vezes aquela parte mais técnica com nomes esquisitos, né, que a medicina tem bastante, né, hormônios, enfim, todos os nomes esquisitos, né? Como é que chama? As substâncias e assim por diante. Até a nutrição, atividades físicas, né? Algo de fisioterapia, a psicologia, como eu já falei, mas vamos dizer, o meu maior interesse em estudos nessas coisas atualmente, né, há alguns anos, é a medicina tradicional chinesa, né? Então, a medicina tradicional chinesa tem uma visão bem diferente, mas não é exatamente a medicina tradicional chinesa que eu vou estar trazendo nesse vídeo, né? Eu só quero dizer que os meus estudos nesse assunto vão agregar
para minha compreensão geral dessa condição e vão me ajudar a te informar um pouco melhor sobre essa condição, certo? Se me perguntarem, né, quais as fontes que eu utilizei para falar sobre esse tema, né? Bom, primeiro, a minha principal fonte é especificamente um fisioterapeuta da Nova Zelândia chamado Steven August. Ele basicamente fez vídeos para o YouTube já sobre o tema, mas são vídeos muito, muito antigos, assim, de mais de 10 anos atrás. E ele também fez um podcast, ele fez uma participação num podcast, né, no caso. Ele responde, até hoje, e-mails, ele responde comentários a esses vídeos antigos, ele participa ele faz participações numa rede social chamada Reddit, né? Se alguém quiser pesquisar, né, é Reddit, reddit.com, né? Pode procurar aí na internet, pelo seu navegador no computador ou o aplicativo, né, no celular. Vai ter os dois, né? E é uma rede social, mas ela é mais voltada a tópicos, vamos dizer assim, né? Então a gente tem o Reddit, que é o site, né, a rede social, e a gente tem algo chamado subreddit, que é o que? São temas, né, do Reddit. São como que páginas, mais ou menos, né? Que não são exatamente páginas, mas funcionam como páginas, por exemplo, do Facebook ou perfis do Instagram, né? Na verdade é diferente, né? É mais como não é bem uma página, é mais um grupo, vamos dizer assim, né? Como se fosse um grupo no Facebook. E lá as pessoas, vamos dizer assim, é livre, são como que grupos abertos, então você, por exemplo, entra e tem lá por exemplo, o subreddit de costocondrite, né? No caso vai ser em inglês, né? Então vai ser costochondritis. Eu não sei se tem em português, não sei se tem um subreddit de costocondrite brasileiro, né? Ou, enfim, da língua portuguesa. Mas tem da língua inglesa. E lá esse fisioterapeuta, tanto quanto outros fisioterapeutas com experiência nisso, compartilham, né, a experiência deles e o conhecimento deles, né, no assunto, né? Então vamos dizer, as minhas maiores fontes, vamos dizer assim, 80-90% das informações que eu peguei vieram daí, certo? Só que o que acontece? Tá tudo em inglês. Então assim, se você não conseguir ler bem inglês, se você não conseguir ouvir também bem inglês, né? Porque tem um podcast que ele participou também, é bastante útil. No caso o Steven August, né? Você não vai conseguir ter aproveitamento nenhum, né? É especificamente por isso que eu estou trazendo, porque estou fazendo esse vídeo, porque as melhores informações são dele. Só que tá tudo em inglês. Então, assim, os brasileiros vão ficar de fora, né, da coisa e vão ficar sofrendo por causa disso, né? Quem está sofrendo dessa condição vai ficar sofrendo para sempre e nunca vai saber direito, né? Como tratar, né? Eu, eu não gostaria que fosse assim. Então, estou fazendo esse vídeo justamente para mudar um pouco essa situação. Existe sim vídeos, existe algum conteúdo em português, sim, sobre o tema. Se você procurar, você vai achar. Só que o que acontece? São informações, digamos, desatualizadas, são informações erradas, certo? Então vamos dizer assim, o conhecimento, o entendimento geral sobre o tema, ele... Não vou dizer que ele avançou muito, porque não tem nem muito que avançar, não é uma coisa muito complexa, né? Mas ele avançou, né? E as pessoas que falam do tema, né? Vamos dizer assim, médicos em geral, né? Fisioterapeutas e assim por diante, eles eles ficam mais vamos dizer assim, no senso comum, né? Naquilo que
todo mundo fala, né? E que está errado e que, vamos dizer assim, não ajuda na compreensão e no tratamento, né, do problema. Então, vamos lá, né? O que acontece? O termo costocondrite, apesar de ele ser usado o tempo todo para se referir a essa condição, ele está errado, né? Porque esse termo ele se refere a uma inflamação no osso, nas juntas, né, costocondrais, ou seja, na ligação que tem entre o osso externo, que é bem esse osso do meio do peito, né, que vai até o fim da costela, e os ossinhos da costela, né, os ossinhos horizontais da costela aqui, né. Só que não é isso, a costocondrite não é isso, certo? Apesar do nome sugerir isso, ou seja, esse é o nome da coisa, né? O que acontece na medicina, as coisas são assim, né? Os nomes das coisas, né, da doença, da substância, assim por diante, ela é como que uma descrição da própria coisa. Só que nesse caso, né, no caso da costocondrite, não funciona assim. Vamos dizer assim, é o termo que se popularizou, mas não é o termo correto, certo? Mas, claro, né, para não inventar uma palavra nova, né, e vamos dizer assim, fugir do tema, fugir do debate sobre o assunto, a gente acaba sempre usando o mesmo termo, né, costocondrite. Então, se não é uma inflamação, né, o que que é? Porque assim, é uma dor. Primeiro é assim, vamos dizer, a dor mais típica da costocondrite é o que? Justamente uma dor aqui no osso externo e nas juntas, né? Vamos dizer assim, a maior parte dos casos, a maior parte das dores vão ser assim. Só que nem sempre é assim, né? Então vamos lá. Vamos começar por aí, né? É, Pela dor em si, né? Pelo tipo de dor, os sintomas, certo? Vamos lá, o sintoma mais comum, mais frequente, né? O mais óbvio seria essas dores empontadas, normalmente é dor empontada, ou vai ser uma dor constante, vai ser tipo uma incomodação constante, né? Justamente, né? Ou no osso externo nessas ligações, né? Ou seja, tem aqui o osso externo, né? Vamos dizer que eu estou vendo aqui uma pessoa de frente. Tem o osso externo e tem as costelas, né, da pessoa que circundam o osso externo e que vão formar, né, toda a caixa torácica e vão terminar na coluna vertebral, né, nas costas da pessoa. No caso, em geral, dói aonde? Dói mais aqui, na frente, certo? Ou seja, tem o osso externo aqui e todas as costelas aqui, né? Todos os ossos das costelas. Lembrando, né? Que as costelas, elas são desde aqui, um pouco, ou seja, um pouquinho abaixo, né, do pescoço, abaixo desse osso aqui, o... Esqueci o nome dele. Mas enfim, esse osso aqui, né, que ele fica mais saltado. Ou seja, fica abaixo desse osso aqui até lá embaixo, né? Não tá mostrando aqui no vídeo, mas eu tô apontando aqui, né, aqui na altura do meu estômago. Então a costela é tudo isso, certo? E ela envolve o nosso corpo 360 graus, ou seja, aqui na frente e nas costas também, né? Claro, né? Tem, vamos dizer assim, os dois ossos que ligam, que juntam as costelas, né? Que é o que eu falei, o osso externo na frente e a coluna atrás, né? Então vamos dizer assim, costocondrite pode afetar. Então, costocondrite pode afetar toda essa região, certo? De cima a baixo, ou seja,
pode ser confundida como vamos dizer, uma sensação de sufocamento, às vezes, né? Por estar justamente aqui em cima, né? Até perto do pescoço, como se estivesse apertando, também pode se confundir com uma dor do tipo de pedra na vesícula ou dor de estômago. Por quê? Justamente porque dói, vamos dizer assim, ali na junta e pode doer até no osso mesmo, né? Ah, então vamos dizer, pode ser bem aqui nas laterais, né? Nos flancos. Então a pessoa pensa, às vezes ela tá ali com uma crise de costocondrite, ela pode estar pensando que do lado direito, né, no caso, ela pode estar pensando que está com pedra na vesícula, ela pode estar com uma crise do lado esquerdo e ela vai achar que tem alguma, sei lá, tá com uma gastrite ou com uma úlcera, algum problema no estômago, ou sei lá, algo no, no baço, como é que chama? O pâncreas, pode ser, sei lá, gases no intestino, e na verdade ali é uma crise de costocondrite, né? Então, assim, vejam que os sintomas para costocondrite eles são muito amplos, né? São muito amplos. Esse é um dos maiores problemas, né, da costocondrite, é que os sintomas são amplos, né? Outra característica da costocondrite, né, é que ela pode afetar as costas, né? Então vamos dizer assim, enquanto a pessoa sente dor em algum lugar em toda a região torácica, lembrando, né, como eu falei, eu já vou explicar por que que é assim, tá? É estranho, né? Porque eu tô falando que pode doer no osso, mas não é bem no osso, vamos dizer assim. Eu já vou explicar por quê, né? Não é bem no osso, mas a gente sente como se fosse no osso ou como se estivesse ali, né? Então pode afetar toda a região torácica, né? Tudo ao mesmo tempo, olha, pode acontecer, mas é muito difícil, né? Olha, vai acontecer em toda a região torácica se, sei lá, você foi esmagado, né? A pessoa foi esmagada. Ah, mas eu fui esmagado, mas não quebrou a costela, né? O que eu consigo imaginar? Eu consigo pensar sei lá, numa criança, né? Que os meninos, tudo louco, né? E sei lá, eles derrubam ali o moleque no chão e começa a se jogar todo mundo em cima dele, né? Uma coisa assim. Imagina uma situação assim, né? Porque assim, em que situação a pessoa seria esmagada na vida real? Não consigo imaginar outra situação, mas imagina que isso aí aconteceu, né? É o que acontece. Teve um impacto ali, né? Teve um trauma, né? Em toda a região torácica do menino, né? Da criança. E aí, o que pode acontecer? Ela pode ter, vamos dizer assim, essas dores de costocondrite, apesar de que, em geral, o costocondrite vai afetar praticamente só adultos, ou seja, pessoas que não crescem mais, né? Então, vamos dizer, vai ser menina. Então, assim, vamos dizer, a idade mínima, né? Para costocondrite afetar uma pessoa, né? Em geral, pode ter exceções, né? Claro. Mas até onde eu sei, só tem casos de pessoas adultas, né? Vamos dizer assim, pessoas adultas não, né? Mas pessoas que já passaram da fase de crescimento, ou seja, meninas que chegaram na puberdade, né? Ali a menina com 15 anos, até 15 anos, né? Acho que uma menina pode crescer, então ali nos 15 anos, né? Ela pode desenvolver até, por exemplo, se a menina ela desenvolveu, né, seios muito rapidamente, o que acontece? Aquilo dali pesa na frente e pode ser um forte um fator muito forte para o desenvolvimento de costocondrite, por razões que eu vou explicar posteriormente, certo? Então, por exemplo, esse tipo de situação é uma situação possível, né? Também em homens, né, vai acontecer ali no fim da puberdade, né? Ou seja,
ali pelos 18, 19, 20 anos, que é quando ou um pouco antes, né, que é quando o homem para de crescer. Então vamos dizer assim, enquanto o corpo está se desenvolvendo, ou seja, enquanto a criança está crescendo, é muito difícil da costocondrite aparecer. Muito difícil, né? Por quê? Porque eu já vou explicar, Tudo vai fazer sentido depois, tá? Por enquanto eu só estou explicando os sintomas. E as possibilidades, né? Enfim, como eu estava dizendo, então, a dor pode ser empontada, ela pode ser crônica, ela pode ser constante, né? Vamos dizer, 99,9% dos casos de costocondrites são dores crônicas. Então, vamos dizer assim, são pontadas que a pessoa vai sentindo ao longo do dia ou um incômodo que a pessoa sente quase que o tempo todo, né? Quase que 24 horas por dia, né? E vamos dizer assim, são incômodos e dores que são afetadas pela postura e muitas vezes, mas nem sempre, afetada pela respiração. Então, se a pessoa ficar muito assim, se ela ficar muito assim, se ela deita de lado, se ela deita do outro lado, se ela deita de costas, se ela deita de barriga para baixo, muda, certo? E certos exercícios, né, acontece muito em quem faz academia, né, e treina, faz muitas atividades envolvendo, né, esse movimento mais para frente, vamos dizer assim, né, de levar os braços para frente, por exemplo. Tem muitos exercícios de academia, né, que fazem algo nesse sentido, né, que, vamos dizer assim, os braços ficam curvados para frente, né, ou um braço fica curvado para frente. Enfim, acontece muito também com quem faz academia, né, a costocondrite. No meu caso não foi disso, mas enfim, eu já vou aos poucos eu vou falando, né, dos tipos de casos em que a costocondrite aparece. Então, como eu estava falando, a dor pode ser em pontadas, ela pode ser crônica, ela pode também variar. Às vezes dá pontada, às vezes só incomoda, né? Pode ter também uma dor tipo mais em queimação, né? Ou seja, é vamos dizer assim, ao invés de ser aquela pontada, ou seja, o que é uma pontada? Eu estou falando dor em pontada, mas o que eu quero dizer com isso? É uma dor aguda, ou seja, ela é num ponto só, ou em uma região muito específica, né? Uma pequena área muito específica, e ela é, vamos dizer assim, muito forte. Só ali, né? Isso que eu quero dizer com dor em pontadas. E ela, vamos dizer assim, ela varia de intensidade, ou seja, como se fosse em pontadas. Então, tipo, né? Acho que dá para entender o que eu quero dizer, né? Ou seja, dói, dói muito, 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 aí alivia. Aí volta e aí alivia. E volta e alivia, né? Ou então, como eu falei, é uma dor crônica, né? Ou seja, fica o tempo todo ali, não muito forte, depende, cada caso é um caso, né? Não muito forte, mas fica ali, incomodando, né? Pode ser assim também, né? E pode variar, às vezes dá pontada, aí alivia, aí depois volta como incômodo, e aí volta, enfim. Pode vir também algo tipo uma coceira, né? E é estranho também ser uma coceira, né? Não vai. O que eu quero dizer com coceira é que assim, não vai coçar como se um mosquito tivesse te picado, mas vai ter um incômodozinho ali que não dá, tu não consegue descrever como dor, mas tu sente, né? E é tipo uma coceira. Eu tava falando também, né? Pode ser uma dor tipo em queimação. Ou seja, como se. É mais ou menos no sentido daquela dor constante, né? Normalmente essa dor aguda, essa dor empontada, ela é mais fria, vamos dizer assim. A dor em queimação ela é mais quente, vamos dizer assim. Sente como se a área ali de dor tivesse quente, como se ela tivesse um pouco dormente até, né? Isso também pode acontecer. Então assim, ó,
o mais normal é que a pessoa que esteja sofrendo de costocondrite, ela sofra tudo isso em diferentes momentos e em diferentes etapas do tratamento dela, inclusive, né? Quer dizer, quando a pessoa começa a tratar, que ela começa, que vamos dizer assim, os sintomas começam a mudar, né? Ou que ela começa a fazer algo diferente. Então, tipo, não sei, o cara desenvolveu costocondrite ali trabalhando em escritório, né? Ele basicamente passava o tempo todo no computador e ele não descansava, ele não tinha tempo de repouso e tudo mais. Ele desenvolveu a costocondrite, ele desenvolveu X sintomas, né? Ah, ele sempre sente essas dores mais ou menos assim. Aí ele tirou umas férias, vamos dizer, né? Ele pegou férias ali, ficou sofrendo por uns, sei lá, quase um ano, um pouco menos, com aquilo ali, não sabia o que que era, e foi no médico, começou a tomar remédio anti-inflamatório, é, remédios para dor de maneira geral, relaxante muscular, coisa assim, e enfim, quase não teve alívio nenhum. Mas ele foi tocando a vida. Daí ele tirou umas férias e aí ele começou a se esticar mais, né? A pessoa que tem costocondrite, ela pode ter também essa o corpo dela, vamos dizer assim, ela sente necessidade de se tá se esticando, se espreguiçando principalmente para trás, para cima, assim, ou seja, meio que alongando, né? Ou seja, movendo mais a caixa torácica, né? Claro, a não ser que a dor seja muito intensa e que a pessoa não consiga nem se mover direito, que pode acontecer também, né? E o cara tira umas férias. Daí ele começa a se esticar e os sintomas dele mudam. Ou seja, ele começa a sentir outras dores, de outro jeito. Ou ele começa a sentir mais intensamente. Ou fica menos intensa a dor. E assim por diante, né? Então, assim, é por isso que é muito esquisito. Costocondrite é uma condição esquisita, né? E como eu falei, os médicos não estão preparados para para tratar disso, né? O que, que vai acontecer em geral, né? Que é, vamos dizer assim, a experiência geral da pessoa com costocondrite? Ela tem algum episódio ali de dor aguda no peito. E o curioso também, né, da costocondrite é que, em geral, ela afeta o lado esquerdo, né? Por que razão afeta o lado esquerdo? Não sei. Não tem explicação para isso. Mas, em geral, ela afeta mais pro lado esquerdo do que pro lado direito. Mas ela também afeta o lado direito. Mas é mais o lado esquerdo, né? E a pessoa começa a sentir ali aquela dor esquisita, né? Empontada, começa a sentir a queimação, começa a sentir o incômodo constante, né? Que a pessoa vai pensar, bom, estou tendo um ataque cardíaco, né? Claro que não com essa calma, né? A pessoa, aquilo ali, em geral, vai despertar na pessoa um estado de alerta, né? Ela vai se desesperar um pouco com aquilo, né? Ela pode começar a suar, ela pode começar a ter ali uma crise ansiosa por causa daquilo. Daí ela vai no hospital e aí vai ter várias possibilidades, né? Várias não, algumas possibilidades. Primeiro, se a pessoa tá numa crise ruim mesmo, né? Mas ela tá num hospital decente, de maneira geral, o que, que eles vão fazer? Ah, vamos ver seu coração e vamos fazer um eletrocardiograma, né? Daí, em geral, o eletrocardiograma vai estar tudo certo, né? Ou seja, não vai apresentar nada do coração. Aí, o médico, né? Eu vi relatos mais de pessoas de fora que falavam inglês do que pessoas do Brasil, né? Mas no meu caso, o que aconteceu? Eu já fui para o hospital, né? Fiz o eletrocardiograma e fala, é ansiedade, né? Me receitou, me deu um calmante ali na hora, né? Que eu tava realmente muito tenso mesmo. Me deu um calmante ali mais forte na hora.
me disse para eu tomar calmantes e me deu ali alguma composição ali de um remédio com dipirona, né? Mas no sentido de, se eu não me engano, era um remédio para parar, né? Evitar espasmos musculares, uma coisa assim. Mas enfim, é um remédio com dipirona, ou seja, um remédio mais para dor, né? E eu falei também que eu tive episódios de gastrite, esofagite, que eu realmente tive, né? No ano passado. E também, né? Então o médico também me receitou um pantoprazol, que também é um remédio ali, uma prescrição genérica, né? Para dor de estômago, né? Pantoprazol. Então, o médico não sabia se era um problema muscular, da dor, se eu só estava nervoso, né? De fato eu estava nervoso, mas eu estava com a dor ali. Ou se era o meu estômago. Ele me deu tudo, né? Me deu de tudo. Deu calmante, deu remédio para dor e deu coisa para o estômago, né? Enfim, se fosse o meu coração, muito provavelmente eu já estaria morto, né? Há um bom tempo, porque isso foi há 6 meses atrás. É, e os médicos, assim, acredito que no Brasil em geral, a não ser que for, sei lá, um hospital particular, algo mais, uma medicina mais, aquelas tipo integrativa, vamos dizer assim, o pessoal mais moderninho, mais aberto, né? Aí eles vão suspeitar de algum, sei lá, alguma tensão muscular, uma e podem até falar da costocondrite, mas é muito raro, né? É muito difícil. Então o que vai acontecer? No geral, o que vai acontecer com as pessoas é isso. Elas vão para o hospital, vão ter esses problemas, vão para o hospital e não vão ter resultado nenhum, né? No fim, pode ter ali alguma recomendação de também algum remédio para dor, um anti-inflamatório, né? Especialmente uma se for o caso de um diagnóstico de costocondrite, né? Porque eles vão entender que é uma inflamação, então eles vão querer receitar um anti-inflamatório para diminuir a inflamação e, portanto, diminuir a dor, né? Só que, como eu tinha dito lá no começo, isso não é um diagnóstico correto, né? Não quer dizer, isso não é um tratamento correto. Vamos dizer assim, o diagnóstico está mais ou menos certo, porque assim, só usou a palavra certa, mas ela não sabe exatamente qual é o problema, o que está se passando, né? Outra coisa, né, que eu lembrei agora, outra coisa típica de costocondrite e é um sinal, vamos dizer assim, quase que inequívoco de que a pessoa tá mesmo com costocondrite é dor nas costas, né? Especialmente ali nas costas, mais ou menos na mesma altura em que a pessoa sente dor na frente. Então vamos dizer que eu sinto dor aqui, né? Então, se eu for girar, ou seja, eu dou a volta, o que acontece? Vamos dizer aqui, essa minha costela, ela, né, ela começa aqui na frente, ou começa atrás, enfim, tanto faz. Ela começa aqui e termina nas costas. E eu vou sentir dor, né, a dor típica de costocondrite, eu vou sentir dor tanto na frente quanto atrás. Só que tem um detalhe, né? Em geral, dor nas costas não vem o tempo todo, né? Ou seja, em geral a pessoa com costocondrite, ela vai ter mais dor na frente. E, às vezes, de vez em quando, vai aparecer nas costas. Pode ter casos que é os dois ao mesmo tempo, né? Mas enfim, isso pode acontecer também e isso é quase que um sinal inequívoco de costocondrite, certo?
Claro, se você está com muita dor, está te incomodando muito e tudo mais, vá no hospital, né? Vai lá, vai examinar o coração, vai examinar o pulmão, né? Porque se é na costela, né? A gente pensa, dor na costela, né? O pulmão tá aqui também, né? A costela circunda o pulmão. Então, se eu estou sentindo dor aqui nessa região, pode ser problema pulmonar. Então, vá, né? E verifique se não é algum problema assim. Mas, se não tiver sucesso, muito provavelmente é costocondrite, né? É, Então, assim, fora essas dores estranhas, né, que variam, né? Lembra, os sintomas podem variar. Eles podem mudar conforme a posição, a postura, o jeito que a pessoa dorme e assim por diante, né? Outra coisa, né? Eu acho que eu citei, mas é bem importante ressaltar, é que a respiração, né, pode doer para respirar, né? E é isso que faz, em geral, esse tipo de caso. Não é o meu caso, né? Muito raras vezes eu senti alguma dor aparecendo com a minha respiração, mas pode acontecer da pessoa sentir, né, dor, principalmente ao respirar fundo, né? Porque o que acontece quando a gente respira fundo, as costelas, né, elas se abrem, elas se expandem, né? E E isso causa dor, né? A dor da costocondrite, desse tipo de condição. Eu já vou explicar, né? Por que que dói ao respirar? Por que que dói ao mudar de posição? E assim por diante, né? Mas enfim, pode doer ao respirar. E é isso que faz as pessoas suspeitarem de ser algum problema pulmonar, certo? Mas, já adianto que costocondrite não tem nada a ver com pulmão, tá? Então, assim, em geral, esses são os sintomas. Agora, só que assim, eles não acabaram, tá? Eu falei de alguns sintomas, mas tem mais. Agora eu vou explicar o que a costocondrite realmente é e como que esse tipo de problema na costocondrite pode dialogar com outros problemas parecidos e que pode trazer ainda outros sintomas, certo? Então vamos lá. Aqui eu falei de várias coisas, desde dor na região torácica até dor nas costas, até é, esse desespero, né? Que a pessoa, o que acontece, né? Eu ia falar disso depois, mas já vou falar agora, né? O que acontece? A pessoa começa a sentir um monte de dor aqui, né? Principalmente quando é na frente, quando é no lado esquerdo, o desespero é maior ainda, né? Mas porque pode ser o coração, pode ser um ataque cardíaco, né? A pessoa pensa assim. A pessoa começa a sentir essas pontadas, essas dores estranhas. Ela começa a sentir vontade, dificuldade, na verdade, de respirar, porque quando ela respira dói, né? Ou traz algum desconforto, algum incômodo que não é normal. O que acontece? Todo a toda a respiração da pessoa se torna um pouco deficiente, vamos dizer assim, o ritmo muda por causa disso, por causa desse incômodo, desse desconforto ao respirar. Vamos dizer assim, é como que é uma resposta até meio automática, inconsciente do corpo, né? Então você está respirando normalmente, a gente respira normalmente ao longo da vida inteira, e aí do nada, quer dizer, do nada não, né? Mas em algum momento a gente desenvolve uma condição em que respirar começa a ser desconfortável. Então isso muda o fluxo da respiração. E por mudar o fluxo, ou seja, ter respirações mais curtas, com pausas mais longas, né? Então eu solto o ar e paro, depois eu puxo um pouquinho e paro de novo,
ou eu fico soltando e inspirando e expirando muito rapidamente, o que acontece? Isso desencadeia ansiedade, desencadeia palpitação, né? Desencadeia uma leves taquicardias, né? Então, a pessoa com costocondrite, o maior sofrimento, né, na maioria das vezes, não é nem físico, é emocional. Porque afeta as emoções, porque tudo que afeta a respiração acaba afetando a emoção. Então, é, é muito importante, quando a gente tem costocondrite, a gente ter o hábito de treinar a respiração, vamos dizer assim, fazer respirações conscientes, né? Senão a gente vai acabar caindo muito em ansiedade, muito em desespero, né? Tanto é que tem gente que relata que passa a sofrer de ansiedade, fica depressiva, fica e acaba indo para o hospital até mais de uma vez, né? Com medo, né? Por causa desse desespero emocional que a pessoa está tendo, né? Mas enfim, vamos agora para a parte de dizer o que a costocondrite realmente é. E, consequentemente, eu vou dizer o que ela realmente é. Vou trazer mais sintomas adjacentes, né, àqueles que eu falei, ou seja, que tem relação com aqueles que eu falei. E também vou falar do tratamento, porque é claro, né, quando a gente descobre qual o problema real, que a gente consegue trazer a solução, certo? Então, o que a costocondrite realmente é? Ela não é uma inflamação, como eu falei lá no começo. Não é inflamação. E não é inflamação aqui. Apesar de doer aqui, em geral, não é inflamação aqui. Por isso que pode doer, e realmente dói, né, na prática, né, o que que as pessoas experienciam é que pode doer por tudo, né? Mas calma, né? Em geral, costocondrite é uma dor mais específica, né? As pessoas que têm normalmente é mais específica, ou seja, dói especialmente num lugar de um jeito, mas pode doer em outras partes de outras formas também. Mas vamos dizer assim, é praticamente sempre de um jeito num lugar só, tá? Então, o que a costocondrite realmente é? Ela é um problema nas costas. É um problema de coluna, né? É esquisito isso, mas em geral é isso. Quando, claro, né? Tem duas possibilidades. Se a costocondrite não veio de um trauma, ou seja, eu bati, teve impacto, bateu, né? É um problema causado pelo impacto, que vai afetar as costas e que vai evitar do problema de ser curado na frente, ou vai evitar ou vai dificultar, né? Ou em qualquer outra parte da caixa torácica, né? Das costelas. Mas o segundo tipo de caso, que não é um trauma, né? Ou seja, não é uma batida mesmo, ou, enfim, algum acidente, algo envolvendo uma compressão muito forte, o caso mais comum é um problema da coluna e é um problema de postura. Então, a postura ruim, na enorme maioria dos casos, traz problema de costocondrite, né? Quer dizer, traz o problema costocondrite, né? E qual é essa postura? Essa postura é a postura, vamos dizer assim, é a postura mais comum nos tempos modernos, que é de frente para uma tela, né, usando o computador ou usando o celular. O que acontece? Quando a gente está usando o computador, a gente está basicamente esticado para frente, né?
Se a gente está com os braços voltados para frente, a gente está com a coluna, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que aqui eu tô... Aqui é o meu peito, né? A parte da frente, que é a parte de trás, a gente está com a coluna assim, né? A gente está com a coluna assim e os braços para frente, né? Usando o celular, olhando para baixo, olhando para frente na tela, meio corcunda assim, né? Com a, com a cabeça voltada para frente, né? Concentrado no que a gente está fazendo, no que a gente está vendo. Enfim, esse estilo de vida que traz esse tipo de postura traz muito risco ao desenvolvimento de costocondrite. E qualquer, não só esse tipo de atividade, né, mas qualquer atividade mesmo que envolva esse tipo de postura, por exemplo, direção, né? Então, o cara motorista de Uber, taxista, caminhoneiro. Caminhoneiro eu acho mais difícil porque o caminhão é um pouco mais favorável, vamos dizer assim, com relação à ergonomia, né? Caminhoneiro costuma dirigir, consegue dirigir mais relaxado, mas a pessoa que dirige carro mesmo, ela dirige assim, né? É aqui a mão no câmbio, no lado, e a mão no volante, né? E vai, claro, né? Vai trocando, mas ela tá sempre assim, né? Se você observar praticamente qualquer pessoa dirigindo, ela vai ajustar o banco do carro de uma forma que ela não fique confortável dirigindo. Ela vai deixar o carro, o banco do carro, de um jeito que ela fique curvada para frente, né? Que ela fique com as pernas esticadas lá na frente, né? Mexendo nos pedais do carro e que ela fique assim, né? Ao mexer no volante, né? Só que isso não é uma postura correta, né? Isso é claro, né? Se a pessoa dirige pouco, né? Ela, sei lá, ela só vai pro trabalho e volta e coisas assim, não vai afetar muito, né? Mas se a pessoa passa o dia dirigindo, é um, é um grande risco da pessoa desenvolver costocondrite, né? Então, enfim, essa postura ela é a principal causadora de costocondrite, né? Por quê? Vamos dizer assim, como é que essa postura causa costocondrite? Como é que eu ficar assim faz doer aqui na frente, faz eu parecer que estou morrendo do coração? Simples. Na verdade, não é tão simples assim, né? O que acontece? Quando a gente está com a postura assim, né? Basicamente, a gente está travando as nossas costas, né? A gente está fixando as nossas costas para ficar sempre de um jeito. Ou seja, a gente está sempre assim. Isso afeta o funcionamento da coluna e das juntas, né? Entre a coluna e, né, cada vértebra e as juntas também do que conectam a coluna às costelas, certo? E o que acontece? Como a coluna fica, aquelas juntas ali, elas ficam todas travadas, né, paralisadas, o que acontece é que as demais juntas, que não são essas aqui de trás, elas precisam se mover excessivamente, ou se, né, mover demais ou mover de menos, de forma desarmônica, né? De forma que crie dores, né? Então por isso que a gente tem tantas dores tão esquisitas e em tantos pontos diferentes por causa da costocondrite. Porque a gente tem uma coluna travada, né? Que faz com que todas as juntas aqui das costelas, principalmente das costelas, mas também aqui, que juntam aqui no externo, e as juntas que vão para as costas mesmo, elas operem de uma forma
diferente do normal. E como a gente está o tempo inteiro, quando eu digo o tempo inteiro, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente está o tempo inteiro movendo as costelas. Porque a cada respiração que a gente faz, a gente move a costela. Né? Isso acaba criando, vamos dizer assim, certas fricções em momentos específicos, de formas específicas, que vão causar essas dores. Certo? Agora, como eu disse antes, a costocondrite, ela não tem só esses sintomas que eu citei, ela tem mais. Quer dizer, ela pode ter mais. Não necessariamente tem mais, mas pode ter mais. Né? Por quê? Justamente porque é um problema de coluna. E se qualquer pessoa for estudar sobre problemas de coluna, né, ou mais especificamente sobre as irradiações que problemas de coluna, né, desbalanços na coluna, irradiações de dor que desbalanços na coluna podem causar, que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir que a gente tem muitas dores que podem vir da coluna e não tem nada a ver com qualquer outra coisa. Né? Então, por exemplo, a pessoa está sentindo um choque no dedo do pé e pode ter algo a ver, por exemplo, com a lombar. Né? A lombar não, mas a coluna, né? Aqui perto da bunda, né? Eu esqueci o nome, né? Enfim, esses termos técnicos eu sempre acabo esquecendo. Então vamos dizer, a parte final, né? A parte aqui de baixo da coluna. E a pessoa vai lá, vai num osteopata, vai num quiroprata, dá umas estraladas, dá uma corrigida ali nos ossos dela e para de doer. E às vezes a pessoa, né, teve algum diagnóstico de, sei lá, uma inflamação crônica, um problema no osso, uma coisa assim, e era só que ela estava torta mesmo e tinha que dar uma ajustada e a dor parava, né? Então, assim, como a costocondrite ela tá muito ligada com problema de coluna, né, problema nas costas, o que acontece? A pessoa pode ter não só essas juntas ali das costas travadas, mas ela pode ter também algum desbalanço ali na coluna, que faz ela ter outros sintomas. Que tipo de sintomas são esses? Né? Aí pode ser desde coisa que vai acionar o sistema nervoso, tipo, a pessoa tem pequenos surtos de ansiedade, ou de nervosismo, ou de medo, ou de seja o que for, ao longo do dia, né? Ou seja, ela tem variações de humor repentina e esquisitas, né? Claro, eu estou falando de variações de humor a nível fisiológico, né? Eu não estou falando variações a nível psicológico, porque se tem uma coisa que as pessoas estão aprendendo hoje e que vamos dizer assim, é básico em medicina chinesa, por exemplo, é que distúrbios físicos afetam a mente e distúrbios mentais afetam o corpo. Então as pessoas estão aprendendo isso, mas na medicina chinesa isso sempre foi sabido, né? Então assim, não é porque, vamos dizer assim, você tem algum desbalanço fisiológico que você vai ter uma crise psicológica relacionada àquilo. Não, às vezes só vai ter um desconforto, né? Uma coisa momentânea que passa. Você, não sei, uma coisa tão simples que você ignora, né? Uma certa palpitação também pode acontecer, né? Por conta de desbalanços na coluna. Dor de cabeça, né? Que assim, às vezes pode sentir alguma pontada, às vezes mais no pescoço, às vezes mais na nuca, às vezes mais aqui do lado, até nos olhos, né?
pode acontecer alguma coisa, porque a coluna cervical ali ela não está muito legal, né? E o que acontece? Eu estou falando dessas coisas, são possibilidades, não necessariamente isso está ligado à costocondrite, certo? Mas uma coisa, alguns sintomas, na verdade, que são bem comuns de costocondrite, porque justamente, vamos dizer assim, aonde tem aquelas aquelas juntas, né? Ou seja, naquelas regiões onde tem aquelas juntas travadas e naquelas partes da coluna tem alguma ligação com outras dores, é justamente a região que afeta a costocondrite, ou seja, como a costocondrite, ela em geral vem por causa de uma postura ruim, ela vai ela vai estar muito relacionada a problemas com relação à coluna torácica, né? A coluna na região torácica, ou seja, mais ou menos aqui um pouco abaixo do pescoço até o meio das costas, né? Até onde acaba aqui as costelas aqui atrás, né? Então vamos dizer, como a costocondrite vai afetar principalmente, ou seja, ela vai congelar, ela vai travar a coluna nessa região, quaisquer outras dores, quaisquer outros problemas que podem ter relação com problemas de coluna, de desbalanço na coluna, nessa região também podem aparecer junto com a costocondrite. Ficou meio difícil, né? Acho que meio complexo de entender, né? Mas assim, o, o princípio geral que a gente tem que entender é que, em geral, né, costocondrite é problema de coluna. E, assim como essas dores que eu citei mais cedo, né, que pode afetar todas as costelas de todas aquelas formas que eu falei, assim como esses problemas também podem ter outros problemas também relacionados à coluna nessa mesma região, certo? Acho que assim eu resumi um pouco melhor o que eu quis dizer, né? E o que é comum de acontecer então? Dores, sensações estranhas de maneira geral nos braços e no ombro. Isso é bastante comum, né? As pessoas com costocondrite relatarem sensações esquisitas nos braços e no ombro. O que eu quero dizer com sensação esquisita? É uma dorzinha, um incômodo estranho, né? Uma espécie de um filamento de dor, vamos dizer assim, do incômodo, né? Tipo assim, eu sinto como se tivesse um fio aqui que vem no meu ombro, aí passa aqui pelo cotovelo, aí termina aqui na palma da minha mão, ou sei lá, no dedo. Pode acontecer algo estranho, essas dores estranhas, né? Um leve formigamento às vezes, né? Na palma da mão ou nos dedos, pode aparecer, ou no braço mesmo, assim, leve, leve, leve. Se for um formigamento mais sério, pelo amor de Deus, vai no médico, vai procurar alguma coisa. Eu tô falando aqui de sintomas mais suaves, coisas assim, suportáveis, né? Porque um formigamento no dedo, assim como pode ser só a coluna torta, também pode ser o coração que está fraco e não está bombeando sangue para a ponta dos dedos, entendeu? Então, cuidado, né? Enfim, dores desse tipo, dor, uma espécie de cansaço, uma fraqueza no ombro e nos braços também, comum. Algo você pode sentir no pescoço também, né? Uma incomodação leve no pescoço, na mandíbula também, porque tá interligado, certo? A coluna com, com o braço, com o ombro, com a mandíbula, tá interligado, tá entendendo? Então tudo isso pode aparecer e desaparecer, junto, separado, enfim, tudo isso pode acontecer. Então, todos esses são também sintomas relacionados à costocondrite, certo? E é muito doido. Sim, é muito louco isso, né?
ter tanta coisa só porque você tinha uma postura ruim ao longo do dia, né? É, então, em geral, os sintomas, né, e a causa da costocondrite estão ditos, né? E ah, relembrando, né, outros sintomas comuns que são coisas mais psicológicas, em geral são mais psicológicas, mas também podem ter a ver com disfunções ali, né, desbalanços, né, sendo mais preciso, nas vértebras, é, vamos dizer assim, coisas emocionais mesmo, né? Então alguma palpitação no coração pode aparecer, um, uma leve falta de ar, uma passageira, né? Uma coisa passageira. Se você estiver sentindo muita falta de ar e muito constante, vá no hospital, né? Vá ver um médico, pelo amor de Deus. Uma respiração num ritmo ruim, né? Ou seja, ou sem ritmo, né? Em certos momentos, né? É, e que vai desencadear todo tipo de emoção, reação emocional ruim, né? Que leva a um desespero, que pode levar a um pânico e coisas assim, né? Então, assim, em geral, costocondrite é isso, né? E esses são os sintomas. Pode até ter mais coisas que eu não tô lembrando de citar, pode sim, mas em geral é isso, né? E eu passei por tudo isso, né? Eu senti essas dores estranhas, eu fui no hospital e tal, enfim. Como é que a gente trata? Bom, o princípio para tratar a costocondrite, né, ou seja, a coisa principal é a gente liberar as juntas nas costas, certo? Então, essas juntas que ficaram todas travadas por conta de uma postura ruim, elas precisam ser liberadas, né? Ah, uma coisa que eu lembrei agora, né? Que também aparece com a costocondrite é estalo, né? Então a pessoa se mexe, crack. A pessoa se mexe assim, crack. A pessoa assim, crack, né? Claro, não é aquele estralo, né? Tipo, dá pra todo mundo ouvir, mas é um estralo que tu sente, né? Se tiver alguém perto, tiver o ouvido bem atento, a pessoa consegue ouvir também, mas é um estralinho, entendeu? Que pode vir nas costas, pode vir mais aqui, né, na caixa torácica, né? Mas principalmente nas costas, né? Então assim, esses estralinhos assim, né, que vão aparecendo constantemente. Isso também é bem típico de costocondrite, tá? Então, como eu estava falando, a gente tem que liberar as costas, né? A gente tem que soltar ela, porque ela tá travada, ela tá presa, para que ah, os nossos as nossas costelas e todo esse mecanismo, né, de todos esses movimentos, tanto aqui na frente quanto ali atrás, quanto ao redor tudo, volte a funcionar adequadamente, né? E como é que a gente faz isso? Bom, aí entra de novo na história aquele fisioterapeuta da Nova Zelândia que eu citei. Ele criou um produto específico para isso, certo? Que em geral não existe. Ele tem um formato específico para tratar esse problema. É muito difícil achar qualquer outro objeto que tenha, vamos dizer assim, a mesma estrutura, o mesmo formato, a mesma construção ou parecida para ajudar a tratar, né? Mas assim, o instrumento mais próximo e mais útil disso,
né? Tem dois, na verdade, né? Tem primeiro esse aqui. Isso aqui é uma bolinha de, não sei como é que chama, bolinha de massagem, de fisioterapia, uma coisa assim, né? Nessas lojas de equipamentos para fisioterapia, equipamentos ortopédicos de maneira geral, você vai achar uma bolinha de borracha assim, né? Isso aqui não é o ideal, mas pode ajudar, pode servir. E outra coisa também que dá pra usar é, claro, qualquer coisa mais ou menos com esse formato, né? Ou uma é um instrumento de fisioterapia também, que é aqueles rolos, né? Eles normalmente são maiores e as pessoas fazem, elas, por exemplo, elas deitam e ficam rolando em cima daquele rolo, né? Então, no caso, você não vai usar ele horizontalmente, você vai usar ele verticalmente, né? Você vai deitar em cima do rolo, né? Com o rolo verticalmente, ou seja, rente às suas costas, né? A sua coluna. Isso também serve, mas o ideal, né? E o que, vamos dizer assim, o instrumento que tem mais eficácia, né? Por experiência, é o equipamento que esse fisioterapeuta desenvolveu, né? Aí eu digo, eu particularmente não tô 100% curado de costocondrite, né? Eu ainda tenho, em geral não sinto mais muita dor. Eu ainda tenho incômodos, eu tenho um pouco de coceira e às vezes, dependendo da postura, eu tenho dores, ou seja, eu não tô 100% ainda. Mas eu comprei esse equipamento, ele não chegou ainda. Eu vou começar a usar ele da forma indicada, né? Assim que ele chegar. E eu também pretendo fazer um vídeo. Quando esse equipamento chegar, eu começar a usar ele, eu pretendo fazer outro vídeo falando da minha experiência usando ele, certo? Mas enfim, o princípio para a gente curar a costocondrite é isso que eu falei, é liberar. E como é que a gente vai liberar? Bom, a gente tem que fazer alongamentos suaves, né? Não adianta ir lá e fazer com toda a força de uma vez só, que não vai dar certo, né? Por isso que não adianta simplesmente ir num quiroprata e ele ir lá e te fazer crack de tudo que é jeito. Ele não vai, ele pode dar algum alívio de momento, mas ele não vai curar, tá? Inclusive isso é uma coisa assim, né, que eu li bastante pessoas, né, que dizem que iam em quiropraxista e para alguns ajudou, para alguns foi inútil e assim por diante, né? Enfim, em geral não ajuda, ou seja, não é a cura. Pode ser um alívio de momento, mas não é a cura, né? Então o que a gente tem que fazer é alongamentos nas costas, né? Como é que a gente faz isso? A gente pega objetos tipo esse, né? Que podem ter mais ou menos essa função e a gente deita em cima dele, basicamente, com as costas em cima dele, né? Então assim, ó, vamos imaginar que a gente tem a coluna aqui, né? Aqui é a minha coluna, a tua coluna. E ao redor aqui tem as costelas, né? Cada ossinho da costela. O que a gente vai fazer? A gente vai posicionar isso aqui não diretamente em cima da coluna, ou seja, de forma que a bolinha fique assim, em cima da coluna, né? A gente vai posicionar ela mais pro lado, né? Ou seja, não é para ficar em cima da vértebra, é para ficar pro lado da vértebra, né? Já vai posicionar ali. A gente vai deitar, ou seja, a gente vai deitar em cima da bolinha, a gente vai posicionar ela ali
e vai ficar deitado por um tempo, vai fazer respirações profundas, justamente para ter esse trabalho, né, das costelas de se expandir e comprimir, fazendo esse alongamento, né, dessas juntas travadas, e assim promovendo alguma cura, um processo de cura, né? Aí que tá um detalhe, é que fazer isso é um processo delicado, né? E outra, isso aqui é macio demais e é muito pequeno pra gente obter o resultado próprio que a gente quer, certo? Também não adianta a gente ter um objeto que é duro demais, porque só vai machucar. Então assim, o que a gente faz, né? Isso aqui pode ajudar por um momento. Se você não tem nada, use isso, né? No momento. E aplique mais ou menos da forma que eu estou dizendo. Ali eu expliquei o princípio, né? Como é que se usa de maneira geral. Agora, na prática, o que eu tenho que fazer exatamente? Na prática, isso aqui tem que servir como uma, uma espécie de uma massagem, por assim dizer, mas tem que servir como uma espécie de alongamento. Isso aqui tem que promover algum alongamento. Então, claro, dá para deitar em cima, como eu falei, a gente tem que deitar em cima disso. Então a gente pode deitar em cima de um colchão, a gente pode deitar em cima de uma maca, em cima do colchão, né, em cima da cama. E todas essas superfícies, elas podem ser mais duras ou mais molengas. Se for molenga demais, não, isso aqui não vai fazer deitar em cima disso aqui não vai promover alongamento nenhum. Se for duro demais, só vai machucar, né? Então, assim, como eu falei, é um processo delicado. Acabei, tava sentindo agora mesmo, tava sentindo um pouco de agonia aqui, eu fiz um pouquinho assim, fez 3 crack diferentes. Né? Tudo aqui nas costas. Enfim, como eu falei, eu não tô curado disso, né? Então assim, é uma coisa difícil, é uma coisa delicada, né? Eu tô esperando chegar esse equipamento ali do fisioterapeuta para eu testar ele e ver se ele funciona mesmo, né? Tem muitos bons relatos dele, né? Mas enfim, existe um manual, né, desse desse equipamento e ele é público, né? E eu posso deixar na descrição desse vídeo para você tentar replicar isso em casa. Não vou dar recomendação direta do produto, né? Apesar de que muita gente recomenda e muita gente diz ter tido excelentes resultados com ele. Mas eu vou falar mais disso, eu vou recomendar mesmo e vou passar um link para compra, porque é um produto que não existe no Brasil, é uma compra internacional, então você vai desembolsar um bom dinheiro para isso, né? Mas é um dinheiro que você vai gastar uma vez e não vai precisar gastar mais nunca, porque aquilo ali dura para sempre, basicamente. Né? Ele foi feito para ser extremamente resistente. Mas assim, existe um manual. E no manual o que diz? Diz pra gente deitar em cima, claro. De forma confortável, não pode ser dolorosa. Né? A gente tem que sentir alguma coisa. Isso o próprio fisioterapeuta fala, né? Tem que sentir algo, né? Tem que sentir
algum desconforto ali. Só que não pode doer. Porque é tudo aquilo ali, ao mesmo tempo que é muito duro, é muito delicado. Então se a gente provocar dor ali, a gente só vai piorar a nossa condição, né? Se a gente fizer tudo muito intensamente, só vai piorar. Então tem que ser suave, mas não pode ser suave demais ao ponto de ser inútil, certo? E como é que, então assim, como é que eu aplico na prática isso, né? Bom, você vai procurar alguma superfície adequada para usar, né? Pode ser uma bolinha dessa custa tipo R$ 5 ou até menos. Tente usar uma bolinha dessa, tente achar uma superfície, tente usa um colchão duro, de preferência, porque se for um colchão mole não vai ajudar em nada. Um colchão duro de preferência, se possível uma maca, ou então deita no chão mesmo, em cima de um tapete, em cima de um cobertor, né? Alguma coisa assim. Procure a superfície que for suficiente para você. Mas pode ser no chão mesmo, né? E quando você estiver deitado em cima disso, o que é bom fazer? É bom botar os braços para trás. Porque o que acontece, né? Olha só. Eu tô com... Vamos dizer que aqui eu tô... A minha mão aqui sou eu, né? Deitado. Vamos dizer que eu tô deitado, né? Assim, para ser mais fácil. Aqui as minhas costas, né? Aqui eu tô deitado no chão. Se a bolinha tá aqui, o que acontece? Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um alongamento, né? No caso, os meus a minha coluna, né, e as minhas juntas, elas estão acostumadas a ficar para frente, ou seja, ficar assim, né? Só que eu quero alongar para trás. Ou seja, eu quero fazer assim. Eu quero que a minha coluna como que abrace as minhas costas, né, como que abracem, para que aquelas juntas que estão especificamente aqui, elas se alonguem, né? Então eu tenho que fazer isso. E quando eu faço assim, quando a gente faz assim, a gente ajuda nesse alongamento, né? Que é justamente o que a gente quer. O que acontece também? No manual, além de indicar fazer isso, ele indica fazer de forma progressiva e suave. Ou seja, pode ser muito doloroso simplesmente deitar no chão assim, com a bolinha ali, né? Principalmente com o dispositivo lá do terapeuta, do fisioterapeuta, porque em comparação com essa bolinha, pelo que eu vi por imagens, né, e vídeos na internet, é bem maior do que isso. É tipo o dobro do tamanho, é como se fosse assim, né? Como se fosse assim, do tamanho mais ou menos assim da minha mão, né? Ou seja, é bem mais útil, deve ser bem mais eficaz e deve ser bem mais doloroso também, dependendo do jeito que se usa, né? Isso aqui é tranquilo de se usar, né? Pelo menos pra mim. Praticamente no chão. Mesmo que eu deite no chão, em cima disso, ainda assim não vai doer muito. Mas enfim. Então, tem que ser suave. E como é que a gente suaviza esse processo? A gente suaviza deitando em superfícies mais macias, tipo uma cama, tipo uma maca, ou um tapete, um cobertor no chão, um colchonete, né? E com travesseiros. Ou seja, a gente coloca travesseiros, né, aqui na cabeça, pra gente apoiar a cabeça e não colocar tanto peso aqui nas costas, que vai ficar justamente apoiado nisso aqui, ou no dispositivo ou qualquer outro objeto que você use com essa finalidade, né? Então é basicamente assim que se usa. Outro detalhe, a gente quer alongar idealmente, né, toda a parte afetada ali da costocondrite, tudo que está
travado. Ou seja, como eu falei, né? Então tem a coluna aqui, a gente tem que colocar a bolinha um pouco para o lado. Então a gente tem que ir fazendo variações disso, ou seja, tanto para cima e para baixo, quanto para um lado e para o outro, né? Porque a gente quer justamente alongar toda a estrutura, tudo que for possível, né? Mas, claro, especialmente dessa região aqui do tórax, que é justamente a região afetada, certo? E a gente quer alongar tanto de um lado quanto do outro, certo? Então, assim, a gente coloca num ponto, por exemplo, eu vou começar do lado esquerdo, né? Da coluna. Então, eu vou colocar ali, posicionar do lado esquerdo, nas minhas costas, vou deitar em cima, né? E vou ali, vamos dizer, vou botando um cronômetro do lado e vou passando o tempo, né? Entre 30 segundos a 1 minuto. Então, vou lá, coloco ali 30 segundos a 1 minuto, respirando profundamente, com os braços aqui, né? Se alongando, né? Com os travesseiros na cabeça, se for necessário, né? Se for necessário colocar um, se for necessário colocar dois, três, até que fique um, um alongamento razoável, mas que não seja doloroso, né? E vai lá, conta 30, 60 segundos respirando fundo. Depois, pega, põe um pouquinho para baixo. Vamos dizer que eu comecei, né, na esquerda para a direita, de cima para baixo. Então vamos lá. Coloco em cima, vou lá, passo 30 segundos, daquele jeito, pá, respira fundo. Tá, passou, bota um pouquinho para baixo. Passou, bota um pouquinho para baixo. Passou, bota um pouquinho para baixo. Até ali, vamos dizer, o meio das costas, né? Depois, a mesma coisa, do outro lado, do lado direito. Em cima, né? Passou ali os 30, 60 segundos, respirou fundo, tal, um pouquinho para baixo. Depois um pouquinho para baixo, tal, até terminar, né? Aí o que acontece? Quantas vezes tem que fazer isso, né? Quão intensamente? Tem que ser progressivo, como eu já falei. Então, começa com pouco tempo, né? E com pouco peso, ou seja, bem suave, com bastante travesseiro, talvez até com um travesseiro, uma almofada nas costas, para ficar mais suave também, em cima da cama, de uma cama macia, ou enfim, e assim por diante. A gente quer ir aos poucos progredindo nesse alongamento, certo? A gente tem que começar tranquilo. Então começa ali uma vez por dia, pouquinho tempo, depois vai para 2 vezes por dia, um pouco mais de tempo e assim por diante, né? Até que a gente está devidamente curado, né? Tem que ser suave essa progressão, tem que ser. Desde o começo até o fim a progressão tem que ser suave, senão só vai machucar, tá? Tem muita gente que relata que o dispositivo ali do fisioterapeuta ele não funciona porque não usou direito, né? Então assim, não basta, não é porque não é porque o negócio não funcionou imediatamente que o negócio não presta. Na verdade, né, pelas próprias palavras do fisioterapeuta, a média é que o problema se resolva em 3 semanas. Pode ser mais rápido, pode ser bem mais lento. Tudo depende do que? Da condição da pessoa, né? Ou seja, tem pessoa que vai estar numa condição mais grave, tem pessoa que vai estar numa condição mais leve, e da aplicação adequada do negócio, né? Agora fica a pergunta, tá, mas essa é a única solução? Em princípio sim, mas não, essa, vamos dizer assim, não é a única coisa que ajuda, né? Tem outras coisas que ajudam bastante também. E aí, o que acontece? Você vai precisar achar um bom profissional, né?
Mas um bom profissional de quê? Um bom profissional que entenda como é que essas coisas, como é que esses processos de dor aparecem, como é que eles funcionam e como é que eles são curados. E aí, é, a gente tem diversas especializações diferentes e formações diferentes que juntas podem ajudar, né? Então, osteopata, quiroprata, fisioterapeuta, massagista, com diversas massagens, diversas técnicas de massagem, massagem de liberação miofascial, e tem outras coisas, né? Tem tratamento de, tipo, com ondas de choque, alguma coisa assim, nas costas, né? Não precisa de algum bom profissional que tenha um bom leque de formações, de possibilidades, para ele entender esse problema e para ele conseguir te ajudar. Porque assim, ao mesmo tempo que você quer liberar suas costas, você quer se desfazer de tensões musculares que podem ter aparecido por conta dessa condição, né? Então, por isso que massagem ajuda, e liberação miofascial ajuda, né? E quiropraxia também pode ajudar, se for aplicada adequadamente, né? Então, você precisa achar um bom profissional. Por sorte, eu achei um bom profissional, né? Eu tava com primeiro eu tive muitas dores no começo, né? Aqui vem um pouco da minha história. Agora eu vou contar um pouco da minha história, né? Então, por mais ou menos um ano, eu tive a pior postura possível, a postura própria para desencadear a, a costocondrite, né? Por mais ou menos um ano eu vivi mais ou menos nessa rotina. Então, basicamente, eu trabalhava dirigindo, eu não tinha uma postura decente enquanto eu dirigia, e enquanto eu não estava dirigindo, eu precisava usar o celular, né? Eu fazia entregas porta a porta, né, de produtos de e-commerce. Basicamente, eu trabalho ali do entregadores do Mercado Livre, só que, né, existem várias empresas transportadoras, lojas que têm esse tipo de trabalho, né? Então, basicamente, eu trabalhava com isso. Então, enquanto eu não estava dirigindo, eu estava olhando o celular, seja, né, preenchendo ali as coisinhas no aplicativo, ou sei lá, esperando a pessoa descer do apartamento dela para ela pegar a encomenda, né? Então eu ficava o tempo todo assim, basicamente, né? Com essa postura ruim. E claro, quando eu chegava em casa, o que eu fazia? Eu ia usar o meu tempo livre, basicamente, com o que eu gostava e o que eu gosto de fazer, né? Que é jogar no computador. Ou seja, eu vou ficar usando o computador, ou seja, da mesma forma também, na mesma postura. Fazendo isso por mais de um ano, foi o que. Não foi por mais de um ano. Foi menos de um ano, né? Não chegou a dar um ano, mas enfim. Fazendo isso todo santo dia, o dia todo, foi o que me trouxe esse problema. Então, eu tive que interromper a gravação, mas voltando. Vou tentar ser breve. Enfim, eu tinha essa rotina. E tudo começou quando eu fui visitar a minha namorada, que mora em outra cidade. E eu tinha que dirigir por praticamente 5 horas seguidas até chegar na cidade dela, né? Eu fiz essa volta aí várias vezes, eu fazia uma vez a cada 2 semanas, até que uma vez começaram a aparecer esses sintomas. Então eu senti uma dor e uma queimação bem embaixo. Eu não sei descrever, mas vamos dizer assim, é mais ou menos ali do lado do estômago, né? No lado esquerdo, mas um pouquinho acima do estômago. Eu senti ali.
No começo eu pensei que era uma, um episódio de gastrite, né? Que eu já tive outras vezes. Só que não passava. Não passava, não passava, não passava. E aquilo foi me preocupando. Só que eu não consegui me desvencilhar daquilo. Aquilo me dominou. A dor não passava. Comecei a me desesperar. Pensei que eu ia morrer. Aí veio. Começou uma crise nervosa. E aí eu fui pro hospital. E aconteceu aquilo que eu já tinha dito, né? Me passaram é, 3 remédios diferentes. Não sabiam dizer exatamente o que eu tinha. Beleza. E o que acontecia? Nesse mesmo momento, né? Isso foi num domingo que eu fui no hospital. E no domingo de manhã, eu fui no hospital, era tipo meio-dia. E no domingo de manhã teve missa. Aí você sabe, né? Como é que é aquele banco de igreja normalmente tem um lugar para sentar e tem uma madeirinha ali para escorar as costas, né? No caso ali da igreja que a gente estava, da missa, bem onde ficava essa madeirinha era o ponto afetado, era o ponto onde doía as minhas costas. Então eu ficava escorado ali e as minhas costas doíam. E era mais ou menos na altura da dor aqui, né? No meu peito. É um detalhe que eu percebi na hora, mas eu não liguei os pontos, vamos dizer assim. Ok. Passou, eu fui para casa, a dor não passou, ela continuou, até piorou, mas eu consegui me controlar e não me desesperar mais vezes. E eu comecei a pesquisar na internet o que era. E enfim, eu basicamente passei do momento que eu tive essa crise, né? Eu fui para casa até hoje, né? Eu passei várias vezes, vários dias, não todo dia, né? Mas algumas vezes eu ia pesquisando, ia absorvendo, ia assimilando as informações que eu ia coletando para entender o problema, né? Na primeira vez, né? Lá 6 meses atrás, eu cheguei a visitar um osteopata, né? Ele aliviou certos sintomas, sim. Ele não aliviou a dor da costocondrite própria no peito. Isso não aliviou. Aliviou outros sintomas estranhos que eu estava tendo. Pontado na cabeça, dor na mandíbula, peso, né? Dor no ombro, cansaço no ombro. E uma coisa estranha que eu tinha também, que eu sentia bastante, era aqui, né? Era como se eu sentisse apertando. Era uma coisa bem estranha, assim. Como se eu fosse ser sufocado, né? Não, não pelo pescoço, mas por aqui, né? Pelos ossos. Era uma coisa bem esquisita. Eu fiz 3 sessões, na verdade, com esse osteopata. E esses sintomas passaram, né? Mas a dor no peito mesmo não passou. Enfim, eu fui tentando usar isso aqui, eu fui revisitando várias vezes os manuais e tal. As postagens, né, no Reddit e tudo mais. E eu fui aprendendo, né? Eu fui usando isso daqui, claro, né? Usei de forma errada muitas vezes. Aprendi a usar de uma forma mais correta, até que eu vi que não estava mais funcionando direito, aí eu resolvi comprar o negócio dele, né? Eu estou esperando chegar ainda. Mas eu tô nesse estado. Até que é, como eu tava com muita dor, umas 2 ou 3 semanas atrás, tava com muita dor. Eu fui no posto de saúde aqui, perto de onde eu moro, e a médica, ela me recomendou um profissional, né? De várias coisas, né? Ele é um fisioterapeuta e ele faz entre várias coisas, ele faz também liberação miofascial. Ela, particularmente, me recomendou liberação miofascial. Mas ele aplicou algumas técnicas, né? Diferentes em mim. E que funcionaram muito, muito bem, né? Uma delas foi massagem, assim, 90% ali
80% foi massagem, né? Massagens intensas, assim, coisa dolorida. Tanto, principalmente aqui, né, no meu peito, nas minhas costelas, né, nos lados e nas costas, né? E deu muito certo. Então eu recomendo esse tipo de profissional, né? Só que eu não tô 100% curado, como eu falei, né? Porque eu não tive. Eu não fiz o que deve ser feito mesmo, né? Que é a liberação das costas. Eu fiz parcialmente, né? Com essa bolinha, mas não fiz completamente como deveria, como deve ser feito. E basicamente é isso. Atualmente eu sinto ainda um pouco de dor, eventualmente, dependendo da minha postura, ali no ponto mais crítico, né? Que é onde doía desde lá de 6 meses atrás. Ainda sinto um pouco, né? Outro detalhe que eu esqueci de falar é que a dor da costocondrite ela pode ser sensível ao toque. Então ali onde nas partes onde está doendo, você pode começar a mexer e massagear. Você vai achar pontos de dor, né? Ali, certos pontinhos que você encosta ali ou aperta um pouco e dói pra caramba, né? Pode ser pontinhos e pode ser também regiões inteiras, tipo, quando o sujeito lá, o profissional, né, ele me massageou, tinha vários pontos bem doloridos, né? Que hoje não ainda dói um pouco, mas só dói quando eu mexo mesmo. Mas não necessariamente vai doer ao toque, tá? Não necessariamente vai ser sensível ao toque, né? Ou ao aperto, né? Você vai encostar e doer. No meu caso, sim, né? Mas nem todos os casos isso acontece. Então eu tô mais ou menos nessa situação, tô esperando chegar o backpod, né, que é o nome, eu falei o dispositivo, o negócio, o equipamento, é backpod o nome, né, um nome gringo. Mas enfim, eu tô esperando chegar e quando chegar eu começar a usar e tiver algum resultado, eu conto como é que vai estar, como é que eu vou estar, né? E a esse ponto, né, quais sintomas que eu tenho? Ainda sinto ali. Eu sinto as minhas costas estralarem. Antes elas não estralavam, que é interessante. Ou seja, eu estava tão travado que nem estralava. Agora eu estralo, pelo menos, né? Principalmente depois daquela sessão com o profissional. Minhas costas começaram a estralar. E eu tô sentindo dor aqui. Eu sinto uma dor constante, uma incomodação constante, que varia um pouco, às vezes incomoda mais, um pouco menos. Mas se eu encosto aqui, dói. Bem no meu externo. Eu até sinto o osso saltado um pouco, né? É estranho aqui. Mas enfim. Aqui é, inclusive, aqui é um lugar especificamente que ele não massageou. Ele também identificou um problema que eu tinha, né? Que era nas costas, né? Então, tipo, a minha coluna é reta, mas quando chega aqui, por algum motivo, uma vértebra ela vai um pouco pro lado e depois ela volta. Enfim, ele identificou isso e ninguém jamais tinha identificado. Enfim, obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha te ajudado. O vídeo é longo, mas é rico, informativo e tentei explicar da melhor forma possível tudo, né? Volto com mais atualizações, mais informações daqui, sei lá, de um mês, 2 meses. E vamos ver. Espero que eu me cure, espero que você também se cure. E é isso. Fica com Deus e até a próxima.